Olá, turminha, tudo bem? Como é que vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês tenham começado com uma ótima semana. E hoje nós teremos a nossa aula de número 5. Espero que vocês gostem. E como eu havia prometido no outro vídeo, hoje eu vou falar sobre o verbo haben e o verbo sein, utilizado para formar frases no passado. Porque para formar frases no passado, nós precisamos ou do verbo haben ou do verbo sein para nos auxiliar nas frases. E também, além disso, tem a outra questão que eu posso utilizar esses dois verbos para fazer frases no presente normal, que o verbo haben é o verbo ter. Eu posso falar, por exemplo, ich habe eine Hose. Né, uma frase no presente. Mas eu também posso utilizar o verbo haben e o verbo sein para poder formar essas frases no passado. Eu vou dar alguns exemplos para poder ficar mais fácil a compreensão. Então, quando que eu sei que eu devo usar um ou outro? Vou explicar para vocês. Tudo que for relacionado a deslocamento, vocês vão usar o verbo sein. Por exemplo, eu estou em um ponto A, eu saio desse ponto A e chego num ponto B. Isso é um deslocamento. Então, eu sempre vou utilizar o verbo sein para formar frases no passado, quando for um deslocamento. Algumas pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas que me falaram: você usa o verbo sein quando for movimento. Mas eu não concordo com essa teoria, 100%, porque o verbo tanzen, por exemplo, é o verbo dançar. Então, quando eu danço, eu estou me movimentando. Mas eu não saio de um ponto A e chego num ponto B. Eu continuo ali, naquele mesmo local, por exemplo, num salão de festa. Então, eu não posso dizer que isso é 100% correto de se falar. Então, o verbo tanzen, ele se usa o verbo haben como auxiliar para formar uma frase no passado. Então, o verbo sein é deslocamento. Se você está no ponto A, você sai do ponto A e chega no ponto B. Por exemplo, ich bin letzte Woche nach Brasilien geflogen. Eu viajei na semana passada para o Brasil. Geflogen é o verbo fliegen no presente, é o verbo voar, né? Ir de avião, é o verbo fliegen. E quando você vai formar uma frase no passado, o verbo fliegen se transforma em geflogen, porque a maioria dos verbos leva esse G e esse E antes do verbo principal. Ele leva essas duas letras antes. A maioria deles, mas tem as exceções. Aí são outros verbos com outras regras, mas a maioria são todos assim. Então, aí eu fiz um deslocamento. Eu estava no ponto A, por exemplo, nessa frase, eu estava no aeroporto, peguei o avião, cheguei no ponto B, que foi o Brasil. Então, isso aí é um deslocamento. Mais uma frase. Ich bin gestern nach Hause gegangen. Ontem eu fui para casa. Gegangen é o verbo gehen no passado, gehen no presente, verbo ir, e no passado ele se transforma em gegangen. Então, isso é um deslocamento. Eu estava em algum lugar, saí desse lugar, desse ponto A, e cheguei no ponto B, que foi a minha casa. A outra frase, wir sind letzte Wochenende gelaufen. Gelaufen, no infinitivo, é o verbo laufen, correr. Então, laufen, correr. Quando você vai escrever a frase no passado, ele se transforma em gelaufen. No último final de semana, nós corremos. Então, observem que eu usei o verbo sein para me auxiliar a formar essa frase, porque é um deslocamento. Eu estava em algum ponto A
eu e outras pessoas, porque eu usei o verbo vir, nós, né? Nós corremos na semana passada, no último final de semana. Então, nós estávamos em um ponto A, saímos do ponto A, corremos e chegamos em algum lugar, ponto B. E além de utilizar o verbo sein para esse deslocamento, a outra, segunda opção, é quando for verbos que sofrem uma mudança. Por exemplo, crescer. Crescer é uma mudança, né? Começa a beber, depois vai ficar maiorzinho, depois pré-adolescente, adolescente, depois adulto. Então, isso, a pessoa passou por uma transformação. Então, quando o verbo transforma alguma coisa, então, o verbo, por exemplo, crescer, o verbo morrer, o verbo... Desculpa falar no verbo morrer, mas para dar um exemplo, não é um verbo bonito, mas eu tenho que falar, né, para vocês entenderem. Então, verbo crescer, verbo morrer. O verbo werden é o verbo tornar-se. Eu também utilizo o sein para poder formar frases no passado. Porque esse verbo werden, tornar-se, por exemplo, eu me tornei médica, eu me tornei professora. Então, eu sofri uma mudança, né? Eu estudei para me formar em alguma coisa. Esse verbo também, ele é utilizado com o verbo sein para auxiliar a formar frases no passado. E o restante vocês vão usar com o verbo haben. Então, o que for deslocamento e o que for que causa uma mudança, vocês vão utilizar o verbo sein para formar frases no passado. E o restante dos verbos, vocês vão utilizar para estarem formando frases. Vão utilizar o verbo haben para poder formar as frases também no passado. Eu vou dar aqui alguns exemplos do verbo haben. Por exemplo, ich habe gestern ein Velo gekauft. Eu comprei uma bicicleta na semana passada. Então, aí eu utilizei o verbo haben, porque não é deslocamento, não é uma transformação, né? Não é uma mudança. Então, eu utilizei o verbo haben. Mais um verbo. Ich habe vorgestern 6 Stunden gearbeitet. Antes de ontem eu trabalhei 6 horas. Também não é um deslocamento, não é algo que sofreu uma mudança. Então, utilizei o verbo haben para me auxiliar nessa frase, a construir essa frase no passado. A outra frase aqui. Wir haben viel Bier getrunken. Nós bebemos muita cerveja. Então, é igual, a mesma coisa, não é deslocamento, também não é uma transformação. Bom, poderia até dizer, né, que para algumas pessoas pode ser uma transformação. Por exemplo, se beber demais, vai ficar bêbado, né? Então, se transformou. Não, mas é brincadeira, gente. É o verbo haben, o verbo trinken também é o verbo haben. E, bom, então é isso. Por hoje é só. Essa semana ainda farei mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E vão me desculpando se eu me enrolo um pouco para falar as coisas, porque assim, gente, não é fácil gravar vídeos. Não é fácil. Mesmo estando sozinha aqui, só eu e a câmera, nossa, é muito complicado. E eu não sei se eu olho para a câmera, eu tento olhar para um outro lugar para poder a minha visão, para quando vocês assistirem o vídeo, né, ficar melhor. Nossa, mas é muito difícil. Mas com o tempo vai melhorando, eu vou pegando mais prática e vai melhorando. O importante mesmo é que vocês entendam, né, o que eu tô passando para vocês. Então é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Eu tenho outros vídeos também, tenho mais 4, esse que eu tô fazendo hoje é o vídeo de número 5. E se gostaram, se inscrevam no meu canal também, porque assim, sempre que eu estiver postando novos vídeos, vai aparecer pra vocês, então vai ser mais fácil, ok? Beijo, gente, tchau, tchau, até a próxima.